Imposto da Solidariedade. População pode destinar parte do imposto de renda sem custos para projetos sociais. Rastro de destruição. Imagens mostram o que sobrou de fábrica química destruída por incêndio em Xanxerê, no oeste do estado. A dengue em Santa Catarina. Estado investiga 3 mortes por suspeita da doença na Grande Florianópolis e no Vale do Itajaí. Fenômeno típico de fim de verão. O tempo vai continuar inconstante em Santa Catarina e a população precisa se planejar. Campeonato Catarinense. Última rodada define classificados para as quartas de final e também os times rebaixados para a Série B do ano que vem. As principais informações desta segunda-feira você confere em 30 segundos no Band Cidade. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. Começa nesta quarta-feira a entrega da declaração do Imposto de Renda 2023. O que muita gente não sabe e que é possível fazer é que parte do imposto devido pode ser revertida para projetos sociais em benefício da comunidade. Acompanhe. A Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna é uma instituição filantrópica que funciona há 50 anos na capital. O local é uma casa de longa permanência de idosos e recebe doações de toda a comunidade. A dona Yara é moradora do espaço há 10 anos e tem uma rotina bastante movimentada. É uma rotina muito interessante e eu sou tratada como todas são, com muito carinho e cuidado. Isso é importante. Eu amo levantar cedo para caminhar, fazer exercício, alongar, o que para enferruja. 31 profissionais prestam assistência médica às idosas que vivem no local. Elas também participam de atividades educativas e culturais. Hoje é um lar onde elas têm toda parte de assistência, né, de acordo com a legislação vigente. Então, a CEOV, ela é uma casa, ela é um lar. Projetos sociais como este podem ser beneficiados com doações feitas por meio do imposto de renda. No ano passado, a instituição recebeu cerca de R$60 mil, que foram usados para a compra de camas, cadeiras de rodas e equipamentos. Ao todo, 27 idosas em situação de vulnerabilidade social são atendidas no local. As doações para projetos sociais não podem passar de 6% do valor do imposto a ser pago. O diferencial, no entanto, é que, em vez de os recursos serem destinados ao leão, este dinheiro serve para ajudar instituições beneficentes do município. De acordo com a ONG Floripa Amanhã, em 2022, os fundos da adolescência e do idoso receberam cerca de R$2.300.000, um valor que poderia ser até maior se mais gente contribuísse. Os cálculos que se tem hoje, se todos contribuíssem ou destinassem esse percentual para os fundos, nós poderíamos captar até R$80 milhões por ano. Isso aí daria para atender muito bem os nossos idosos, atender muito bem as nossas crianças, sem ter que correr atrás de outras fontes de recursos. A Defesa Civil divulgou imagens da destruição provocada pelo incêndio que atingiu uma fábrica de aditivos em Xanxerê, no oeste do estado, neste fim de semana. O fogo produziu uma fumaça tóxica, o que deixou bombeiros e Defesa Civil em alerta. Pelas imagens dos bombeiros e da Defesa Civil, é possível perceber o rastro de destruição deixado pelo fogo. As chamas consumiram produtos como formol, álcool líquido e cloro. As substâncias produziram uma fumaça tóxica, o que causou riscos para os moradores do entorno da fábrica. A Defesa Civil chegou a emitir um alerta de possível contaminação do ar e orientou a população de Xanxerê a ficar com as janelas das casas fechadas. O incêndio ocorreu no fim da manhã de domingo e destruiu mais de 80% da estrutura da fábrica. Os bombeiros usaram mais de 100 mil litros de água para conter as chamas, que só foram controladas à noite. Uma perícia vai apontar as causas do incêndio. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cocaína e maconha em 2 ocorrências distintas na BR-101, uma no sul do estado e outra na Grande Florianópolis. 3 pessoas foram presas. Em Araranguá, no sul do estado, os policiais apreenderam 2,1 kg de cocaína. A droga estava em um carro com placas de Araranguá, abordado pelos policiais na BR-101.
O motorista de 35 anos se contradisse sobre os motivos da viagem. Com auxílio do canil da Polícia Militar, os agentes localizaram a droga escondida no estofamento do banco traseiro. O motorista, então, confessou que pegou a droga em Palhoça para revender no sul catarinense. Ele foi preso em flagrante. Também na BR-101, só que em Paulo Lopes, os policiais rodoviários federais apreenderam 3 quilos de maconha. Os agentes abordaram um carro com placas de Criciúma que tentou fugir. Durante a fuga, o motorista saiu da rodovia para uma estrada de terra, mas bateu contra uma árvore e acabou por se render. O homem de 26 anos e a passageira de 27 foram atendidos pela concessionária da rodovia e levados para o hospital com escolta. Depois da alta, foram presos em flagrante. E por falar em Polícia Rodoviária Federal, a instituição tem um novo superintendente em Santa Catarina. É o inspetor Manuel Fernandes Bittencourt, que teve a nomeação publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O novo superintendente tem 56 anos, é natural de Jaguaruna, no sul do estado, e mora em Rio do Sul há 33 anos. É policial rodoviário federal desde 1994. Na PRF, chefiou a 4ª Delegacia em Rio do Sul entre 2002 e 2011. Antes da nomeação, atuava na área FIM, em fiscalizações, trabalhos educativos e combate ao crime, especialmente na BR-470. De acordo com a chefia de comunicação da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado, a posse ainda não tem data para ocorrer. Bom, você viu aqui no Band Cidade recentemente o caso dos maus tratos em uma creche de São José na Grande Florianópolis. Pois hoje, a diretora responsável pela unidade foi denunciada pelo Ministério Público Estadual. A denúncia foi formulada pela 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de São José. A diretora foi denunciada pelos crimes de maus tratos, com o agravante de as vítimas serem menores de 14 anos de idade, incluindo bebês, e lesões corporais. Se a denúncia for aceita pela Justiça, a professora vai se tornar ré no processo. Segundo o Ministério Público, a creche funcionava de forma irregular, sem credenciamento junto à Prefeitura de São José. Em janeiro deste ano, imagens de bebês e crianças com ferimentos, dormindo em condições indignas e até trancadas em grades foram expostas nas redes sociais, o que gerou revolta nos pais e na comunidade. As investigações apontaram que os maus tratos e as agressões ocorreram entre novembro de 2022 e janeiro deste ano e que pelo menos 7 crianças foram vítimas. Exames periciais nas crianças confirmaram as lesões, além de testemunhos de pais e outras provas. A promotoria se manifestou contrária à decretação da prisão preventiva da acusada, pedida pela polícia e pelos advogados das famílias, já que a mulher não pode mais interferir nas investigações. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. A Paloma Totti chega agora com os destaques desta segunda-feira. Olá, Paloma. Olá, vamos aos destaques do Jornal da Band desta segunda-feira. Deslizamento de terra durante temporal soterra casas e mata 8 pessoas em Manaus. O golpe milionário das criptomoedas em jogadores do Palmeiras. Gustavo Scarpa chega ao Brasil para tentar reaver o dinheiro. Tem Clássico Carioca ao vivo na tela da Band esta noite. Flamengo e Vasco a partir das 9 horas. Isso e muito mais daqui a pouco. Te espero. E a seguir no Band Cidade você vai saber como ocorrem e por que ocorrem chuvas espaçadas nesta época do ano em Santa Catarina. E na saúde, Estado investiga 3 mortes por suspeita de dengue. Os detalhes logo após o intervalo. Continue com a gente. De volta com o Band Cidade para falar de saúde. O governador Jorginho Melo inaugurou neste fim de semana uma nova base do SAMU, desta vez em São Joaquim, na Serra Catarinense. A inauguração ocorreu neste sábado. O investimento foi de R$200 mil na reforma da base da Unidade de Suporte Avançado de São Joaquim. O recurso foi usado na compra de mobiliário, equipamentos, reparação da infraestrutura e aportes com equipe médica. As melhorias atendem às exigências do Ministério da Saúde. As adequações que aqui foram feitas com a aquisição de novos equipamentos é dar mais segurança para quem tem que deslocar uma vítima, ou seja, do próprio hospital daqui ou de uma rodovia ou de um domicílio, com mais segurança, com mais qualidade e com muito mais eficiência. A base é de 2008 e desde então não havia passado por adequações e nem reformas deste porte. A unidade conta com 6 enfermeiros, 6 socorristas e 10 médicos, além de 4 profissionais de higienização. A gente precisa fazer um trabalho dedicado para que a gente recupere todas as unidades em todo o estado de Santa Catarina, que muitas delas estão precárias, com dificuldades, abandonadas, sem condições de funcionar. Nós precisamos devolver ao SAMU a credibilidade que sempre teve e o carinho das pessoas.
E começou em todo o país a aplicação da chamada vacina contra monkeypox. É a varíola dos macacos. Vamos ao telão do Band Cidade. O repórter Ronaldo Penido tem as informações ao vivo para a gente. Ronaldo, muito boa noite para você. O estado vai receber doses da vacina, é isso? É isso mesmo, Rodrigo. Boa noite a todos. Santa Catarina deve receber 984 doses da vacina contra a varíola dos macacos nesta terça-feira, segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV-SC. A aplicação do imunizante no país começou nesta segunda-feira e, ao todo, 47 mil doses da vacina vão ser distribuídas entre todos os estados e o Distrito Federal. É importante a gente ressaltar que, nesta primeira fase, terão prioridade para serem vacinadas pessoas que fazem parte do público-alvo, pessoas que correm risco para a evolução de formas mais graves da doença, um público-alvo de 16 mil pessoas. Segundo dados da DIV, 461 casos da doença foram registrados em Santa Catarina. Florianópolis registrou até o momento 175 casos da varíola dos macacos. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações e uma boa noite para você. Olha, 3 mortes estão em investigação em Santa Catarina por suspeita de dengue. Os casos são na Grande Florianópolis e também no Vale do Itajaí. 2 vítimas são de Palhoça, na região metropolitana da capital. Um homem de 70 anos e uma mulher de 67. O terceiro caso é de um homem de 69 anos, morador de Blumenau. A Vigilância Epidemiológica Estadual busca informações nos postos de saúde para serem analisadas pelas equipes da Vigilância Estadual e Municipal. O órgão pretende ter os resultados das análises o mais rápido possível. Até agora, uma morte por dengue foi confirmada em Santa Catarina neste ano. A vítima é uma mulher de 34 anos, de Florianópolis. O boletim mais recente aponta mais de 1.300 casos confirmados de dengue no estado e 17.075 focos de mosquito Aedes aegypti. 145 cidades são consideradas infestadas pelo transmissor da doença. Março está aí e com ele uma característica bem peculiar quando o assunto é o tempo. São as chamadas chuvas espaçadas, característica típica do fim do verão. Veja. Dona Inésia e seu Jorge não deixaram a chuva atrapalhar os planos. Saímos de manhã porque fomos ao exercício físico, né? No IFSC, e fomos preparados com sombrinha. Enquanto cada um do casal tem o próprio guarda-chuvas, outros acabam dividindo o acessório. Porque o tempo tá doido, né? Você não sabe se tá sol, chuva. Aí você fica meio dividindo, você fica andando meio com o guarda-chuva aberto, meio guarda-chuva fechado. O Ednilson é vendedor ambulante e em dias como esse apela para as forças maiores. O bom é mandar uma mensagem pro São Pedro. Pô, São Pedro, dá um solzinho para nós aí. Essas surpresas do tempo às vezes são bem-vindas. Aqui a venda de guarda-chuvas vai lá em cima. E é mais caro no dia de chuva, não? Não, negativo. Pode vir um dia de sol de 34 graus, é a mesma coisa dia de chuva normal. E quem passa por aqui tem que se planejar. Eu mesma trouxe meu guarda-chuva, até porque o tempo muda toda hora e é melhor se prevenir. E essas mudanças que influenciam o dia da população começam longe, lá no mar. Olha, essas chuvas que vêm acontecendo desde o último final de semana, elas vêm toda do oceano, elas vêm por causa do vento leste-nordeste. A chuva ela não é contínua, pelo contrário, ela é intermitente, chove, continua, para, absorve, fica calor, abafado. E tem uns volumes aí na faixa de 50 a 70 milímetros, mas no litoral norte catarinense pode até superar 100, lembrando que mais ou menos chove 200 milímetros o mês inteiro. Como o tempo não deve firmar tão cedo, é importante que as pessoas estejam atentas e saiam de casa preparadas. Por falar em tempo, a chuva forte que caiu na Serra Catarinense complicou ainda mais o tráfego na região. Por volta de 4h30 da tarde deste domingo, houve uma nova queda de barreira na BR-280, dessa vez em Corupá, quilômetro 84. A pista está totalmente interrompida nos 2 sentidos. Equipes do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, trabalham no local, mas não há previsão de liberação das pistas. Bom, uma alta pressão no litoral gaúcho e um sistema de baixa pressão entre o litoral de São Paulo e do Paraná, tudo isso favorece a circulação marítima e também a entrada de umidade no litoral de Santa Catarina. A terça-feira vai ter muitas nuvens em todo o estado, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia que podem ser moderadas a fortes, especialmente para a região de Joinville e também do litoral norte, segundo o aviso meteorológico da EPAGRE. Nas demais áreas, sol com pancadas de chuva com trovoadas isoladas mais a partir da tarde e da noite. As temperaturas vão estar elevadas e mais altas no oeste e no sul.
No norte do estado, o ar vai estar mais abafado. Na capital, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Em Joinville, variação entre 23 e 28. Em Blumenau, mínima de 18 e máxima de 26. Virando a página 2, Criciúma, mínima de 21, máxima de 30 graus. Em Lages, variação entre 15 e 25. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 28 graus. E a seguir o destaque é para o esporte aqui no Band Cidade. Todos os gols dos jogos da última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. Os classificados, também os rebaixados. Detalhes depois do intervalo. Até já. De volta com o Band Cidade, Balneário Camboriú é a cidade do país com o maior preço médio de venda de imóveis pelo metro quadrado, não é? Os dados são do indicador FIP-ZAP e estão no telão do Band Cidade relativos a fevereiro. Vamos conferir os dados aqui na tela para você. Olha só, Balneário Camboriú fechou fevereiro com o valor do metro quadrado para venda mais caro, R$ 11.635. Seguida por outra cidade catarinense, Itapema, em segundo lugar, R$ 10.804. São Paulo ficou em terceiro, Vitória no Espírito Santo ficou na quarta posição. Na sequência vem o Rio de Janeiro e depois outras duas cidades catarinenses, Florianópolis, R$ 9.790 e Itajaí, com um preço de R$ 9.456. Brasília fecha a lista das 8 primeiras colocadas. Esse indicador ele é calculado com base em informações de anúncios de apartamentos para venda e para locação em todo o país, nesse portal, que é considerado um dos maiores do setor na internet. Vamos em frente. Olha, o governo do estado protocolou hoje na Assembleia Legislativa o projeto que reajusta o piso mínimo regional do estado. A proposta vai tramitar em regime de urgência. A proposta é fruto de um acordo entre federações empresariais, centrais sindicais e federações de trabalhadores. O acordo foi entregue para o governador Jorginho Melo, que enviou o projeto para tramitação em regime de urgência. A proposta reajusta as 4 faixas salariais, que variam de acordo com as categorias de trabalhadores. A primeira faixa vai ter valor de R$ 1.521, a segunda de R$ 1.576. A terceira faixa vai ter valor de R$ 1.669 e a quarta faixa R$ 1.740. O aumento médio foi de 7,43% para as 4 faixas. Na Assembleia, o projeto vai tramitar nas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho. Campeonato Catarinense, o fim de semana foi marcado pela última rodada da primeira fase. Na ressacada, Avaí e Criciúma empataram. No primeiro tempo, logo aos 6 minutos, teve pênalti desperdiçado de Robinho. E teve também um Criciúma dominando o jogo e fazendo o goleiro Igor Bom trabalhar. Mas foi só no segundo tempo que os gols saíram aqui na ressacada. Sabe aquela famosa conversa de vestiário? Pois é, aqui parece ter surtido efeito. Em menos de 2 minutos, 2 gols. Giva, de fora da área, marcou o primeiro. No embalo, enquanto a torcida ainda comemorava, saiu o segundo na saída de bola. Dessa vez, Robinho ampliou para o Leão. Aí entrou em cena o Tencate, olha ele aí com a sua prancheta. Ajustou o time e o Criciúma voltou para o jogo. Lohan de cabeça diminuiu. E na reta final do jogo, João Carlos entrou e nos acréscimos foi o responsável por empatar a partida. Tudo igual na ressacada. Avaí 2, Criciúma também 2. No Augusto Bauer, o Brusque derrotou o Figueirense. O quadricolor foi superior e abriu o placar logo aos 10, com Everton Bala. Sem tempo de reação, Figueira viu o Brusque ampliar, desta vez com Guilherme Queiroz. A etapa final começou com mais gol do time do Vale. Diego Matias, de fora da área, acertou esse chute, fazendo o terceiro. Para depender apenas de se classificar, o Figueira precisava virar o placar. O Furacão acordou e fez o primeiro com Bruno Paraíba. E após pênalti marcado de Rodolfo Potiguar em Elias, André fez o segundo do Alvinegro aos 41 da etapa final. Mas o Figueirense não conseguiu empatar nem virar o marcador. Fim de jogo com vitória do Brusque por 3-2, o que deixaria de fora o Furacão do G8. Mas o Concórdia venceu o Joinville e garantiu a vaga do Figueirense nas quartas de final. Mais jogos, 2 empates em 0-0, Ercílio Luz e Camboriú e Barra e Chapecoense. Veja agora os gols dos demais jogos. Quem escapou do rebaixamento foi o Marcílio Dias. E olha que foi com emoção. O Marinheiro enfrentou o Atlético Catarinense no Orlando Scarpelli e saiu na frente. Gol do Israel no primeiro tempo.
Mas no segundo tempo, o CAC conseguiu empatar com Adiel. Esse empate decretava o rebaixamento do Marcílio Dias. Aí, o time que já estava com 1 a menos desde o primeiro tempo partiu pro tudo ou nada. Faltando 10 segundos para o jogo acabar, Daniel Dias fez esse golaço e salvou o Marcílio do rebaixamento. Na partida entre Concórdia e Joinville, a briga era para ver quem conseguia a classificação para as quartas de final. Jogando em casa, o Galo do Oeste foi para cima do Jack, tentou abrir o placar principalmente com chutes de fora da área. Já o Joinville não conseguia reagir, nem um chute a gol durante todo o jogo. Aí no segundo tempo as redes balançaram. Juliano de pênalti deu a vitória para o Concórdia e garantiu a classificação para o mata-mata. O time do Oeste enfrenta o Brusque com o primeiro jogo em casa e a partida de volta no Augusto Bauer. Já o Joinville, além de ficar fora da classificação para o mata-mata, também perdeu a vaga para a Série D de 2024, que agora fica com o Concórdia. E agora a gente abre espaço para uma história de amor que resiste ao tempo. Um casal de Ituporanga, no Alto Vale, comemorou nada menos do que 65 anos de união. Confira agora na reportagem. A dona Annelise e o seu Ronaldo nasceram na década de 30. Tem 2 anos de diferença. Ele está com 88 e ela com 86. Amigos de infância, eles se apaixonaram na adolescência. A gente brincava junto porque os pais eram amigos, né? Moravam perto. Os dois se casaram em 1958. Quando completaram bodas de ouro, a família até lançou um livreto contando a história deles. Agora já chegaram aos 65 anos de união. A gente fez uma promessa, né? Quando casou. A gente permanecia junto até o resto da vida. O casal teve 3 filhos. A atividade em uma serraria era que garantia o sustento da família, que sempre levou o trabalho e os estudos muito a sério. Tanto que a dona Annelise se mudou para Blumenau com os filhos para que eles pudessem estudar, enquanto o marido continuou no comando da empresa em Ituporanga. Lá em Blumenau, ela também encarou a universidade, se formou em Biologia e Química e ainda tem pós-graduação em Meio Ambiente. Por muitos anos, trabalhou como professora. E a dona Annelise continua bem ativa, apesar da idade. Aos 86 anos, ela ainda dirige, vai de carro fazer suas compras e o que precisar aqui pelo centro de Ituporanga. E para se ter uma ideia, há 2 anos, quando ela tinha 84, foi dirigindo de Camboriú até Criciúma. Ela não tem medo de nada, ensinou isso pra gente, super corajosa. Meu pai ficou trabalhando aqui, ela foi para Blumenau enfrentar, né, uma cidade grande, perto de Ituporanga da época, e arrumar escola para nós todos, e ela também começou a estudar. Para os 3 filhos, 5 netos e 6 bisnetos, o casal Annelise e Ronaldo é referência. E para toda a região, essa história de amor que resiste ao tempo serve de inspiração. É uma bênção tê-los aqui, aquela esperar nós com a sopa pronta, de noite, né? Os filhos vindo aqui junto, aqui, da vida inteira, a união da família aqui, uma bênção muito grande. E é isso, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.